Na luta pela preservação do meio ambiente, pesquisadores do Instituto Federal do Ceará desenvolvem protótipos de baixo custo para o estudo das variáveis envolvidas na produção do hidrogênio verde. Derivado de fontes renováveis como a água, ao invés de combustíveis fósseis, o chamado combustível do futuro pode ser usado para fornecer energia à indústria pesada e abastecer veículos de grande porte, como aviões e navios, sendo uma fonte limpa e sustentável. O hidrogênio é considerado o combustível do futuro e é uma das esperanças da humanidade para ajudar a controlar o aquecimento global. O desafio fica por conta da produção desse composto de forma limpa e, ao mesmo tempo, com custos viáveis. Ao redor do mundo, cientistas e pesquisadores se dedicam a pesquisar alternativas para a produção do chamado hidrogênio verde. Estamos no Laboratório de Tecnologia em Processos Ambientais do campus Maracanaú do Instituto Federal do Ceará, o IFCE, na região metropolitana de Fortaleza. Aqui, o professor Bruno César Barroso e seus alunos trabalham em soluções de baixo custo e métodos alternativos na produção e análise do hidrogênio. A base desse trabalho é um processo chamado fotocatálise heterogênea, que tem como objetivo aproveitar a radiação solar na produção do hidrogênio, como explica o professor Bruno. A fotocatálise heterogênea é um processo químico em que se utiliza um material denominado catalisador, que ele é então ativado por radiação. A ideia é que essa radiação seja possibilitado o aproveitamento da radiação solar, para que o processo de fato se torne verde, totalmente sustentável. Nesse material, denominado catalisador, vão ocorrer reações químicas de tal forma que os produtos serão transformados no sentido de agregar valor a um componente, um resíduo orgânico, mas principalmente para o objetivo da pesquisa é a produção de hidrogênio. Então, é um material sólido que é ativo sobre radiação solar, em que em sua superfície vão ocorrer reações onde o objetivo-chave é a produção de hidrogênio a partir da água. A água, obviamente, dopada com um determinado material orgânico, ocorrendo essas transformações físico-químicas em sua superfície. O processo também tem a vantagem de aproveitar resíduos, agregando valor a eles e aproveitando o baixo custo de aquisição. Os resíduos que são utilizados para agregar a produção de hidrogênio são substratos orgânicos classificados atualmente como um resíduo de biomassa. O principal componente empregado atualmente é o glicerol, que é denominada glicerina, sendo esse produto um resíduo do processo de produção do biodiesel. Biodiesel que está em produção de larga escala e praticamente 10% de tudo que se produz no biodiesel, do processo de produção do biodiesel, é a glicerina. Então, devido a essa alta disponibilidade de glicerina no mercado, ela tem um valor de mercado baixo e, uma vez que ela seja transformada quimicamente, os seus produtos de transformação assumem valor de mercado muito valiosos, muito superiores ao do seu produto de origem. Então, isso também torna o processo de produção de hidrogênio mais sustentável ainda, porque você vai utilizar de duas fontes renováveis, a radiação solar e o resíduo de biomassa, fechando o ciclo de sustentabilidade. 2 protótipos desenvolvidos por alunos do próprio campus permitem realizar um estudo detalhado das variáveis envolvidas na produção do hidrogênio, o que pode ajudar o setor produtivo com informações estratégicas. Tudo isso usando soluções simples e inventivas. Esse primeiro protótipo, esse primeiro sistema fotocatalítico, já que é um processo de fotocatálise, é um reator in vitro. Um reator totalmente encamisado, fechado, enclausurado, para que as reações em fase aquosa ocorram, mas que os gases evoluídos dessa reação sejam facilmente coletados e analisados para quantificar, para monitorar o quanto de hidrogênio é produzido nesse sistema. Então, esse foi o primeiro sistema reacional que foi empregado, objeto do primeiro estudo de hidrogênio verde, da aluna Janile Quaresma, ao seu trabalho de dissertação. Então, será o primeiro trabalho na área de hidrogênio verde do Instituto Federal, com a aplicação real de um processo para monitoramento, quantificação e produção do hidrogênio verde. O segundo protótipo foi desenvolvido pelo estudante Matheus Pires, do curso de bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária. Usando materiais de baixo custo, mas com uma construção engenhosa, ele criou um aparelho capaz de analisar até 8 reações ao mesmo tempo,
o que agiliza muito os trabalhos em laboratório. Ele construiu um protótipo em que há a possibilidade da realização e monitoramento de até 8 reações simultâneas. Então, nesse sistema, nós conseguimos monitorar as variáveis do processo, investigar as influências de cada variável de forma muito mais prática e ágil. O tempo para que a gente encontre, então, essa resposta da influência de cada variável é bem encurtado. Então, as variáveis dos processos, que podem ser desde o pH, a concentração das espécies químicas, a própria fonte de irradiação, isso tudo se torna muito mais factível e fácil de ser monitorado. Como pesquisador, eu acho que a melhor coisa no reator é a quantidade de reações que eu posso fazer ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando você vai pegar uma reação fotocatalítica, você facilmente leva 6 horas para fazer uma reação. 6 horas, assim, do início do preparo até a análise, principalmente de gases. São bem mais complicadinhos. E fazendo 8 reações simultaneamente, você consegue um estudo muito mais rápido. Por exemplo, eu consegui fazer um planejamento experimental de mais de 20 variáveis em 4 dias. Isso leva aí 1 mês num reator comum. O caminho para a produção do hidrogênio verde em larga escala ainda é longo, mas certamente ele passa pelas instituições públicas de ensino e pesquisa, como é o caso do IFCE, que está inserido na futura implantação de um hub de hidrogênio verde no estado do Ceará.